Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma das nossas aulas. Hoje falando sobre o novo cálculo do INSS e a gente vai trazer algumas comparações com o antigo cálculo e o novo cálculo que foi instituído pela emenda constitucional ao final de 2019. Então nós vamos observar que é um dos fechamentos da reforma trabalhista e previdenciária iniciada principalmente pela Lei 13.467 de 2017. Então, para acabar com o rombo na Previdência, a gente tinha a predisposição desse novo cálculo do INSS como sendo elemento fundamental. Então, para a gente entender o novo cálculo, é importante que a gente recorde o cálculo antigo. O cálculo antigo a gente calculava os 1.045, trazendo algum rendimento qualquer, Então a gente tinha uma tabelinha que até 1.830,29 se pagava uma alíquota de 8% de INSS, na verdade era retido do funcionário pago pela empresa. Acima disso, até 3.050,52 era 9%, e acima dos 3.050,52 até 6.101,06 eram 11%. Lembrando que até o teto limite, de 6.101,06, não se paga mais do que o limite de 11%. Então, mesmo num rendimento de R$10.000, como é a última situação, você vai pegar para o cálculo do INSS a base de cálculo de R$ 6.101,06 vezes 11%. Ou seja, a contribuição máxima mensal de qualquer trabalhador é de R$ 671,12 a título de INSS até 29 de fevereiro de 2020, que é a vigência máxima desse antigo cálculo. A partir da competência de março, o novo cálculo se estabelece. E apenas para nós fazermos as nossas comparações, coloco aqui ao lado a alíquota efetiva. Como é que eu encontrei essa alíquota efetiva? Basta você pegar o total de imposto que você vai pagar dividido pelo total de rendimentos. Então, neste caso, a gente observa que nas duas primeiras linhas, nos rendimentos de 1.045 e 1.800, nós temos 8%. No rendimento de 3.000 nós temos 9%, e nos rendimentos de 5.000 e 10.000 é 11%, só que o que acontece? Como é limitado a 6.101,06, nós pagamos apenas uma alíquota efetiva máximo de 671,12 dividido por 10.000, uma alíquota efetiva de mais ou menos 6,7%. Então, neste caso, importa ressaltar que para o cálculo do INSS, quando a gente fala rendimentos, não é salário base. Ali a gente está contemplando na base de cálculo do INSS também adicionais de salubridade, periculosidade, cálculos de horas extras, descanso semanal remunerado, entre outros rendimentos que possam ser base de cálculo de INSS. Aqui neste caso, para começar a entender o novo cálculo de INSS, depois da emenda constitucional de 2019, nós temos aqui uma nova tabela. E nessa nova tabela nós começamos com o salário mínimo, que é a aplicação do percentual de 7,5%. Vocês vão observar que tem uma comparação entre parênteses, a partir da segunda faixa, entre 7,5% e 8,25%, porque a partir de agora a gente sempre vai estar fazendo a apuração com os acréscimos. Então o que vai acontecer? Até o rendimento de R$ 1.045, você tributa 7,5% integral. Então, no caso, para quem recebe, fatura, possui rendimentos até um salário mínimo vigente no ano de 2020, é lógico que vocês vão perceber que a vigência dessa tabela é até o final de 2020. Assim que começar o ano calendário de 2021, possivelmente teremos novas tabelas. Então, neste caso, para o ano de 2020, salário mínimo R$ 1.045. A alíquota efetiva seria 78,38, que é o valor de INSS pago, dividido por 1.045. Nós vamos observar as dificuldades de cálculo quando esse valor excede a primeira faixa. Então, o que vai acontecer? Para os primeiros 1.045 do rendimento de 1.800, a gente vai tributar 7,5%. O excedente, que não ultrapassa o limite da segunda faixa, será cobrado 9%. Então, 1.045 vai ser tributado 7,5% de INSS. Em relação ao excedente, que é R$ 755, vai ser tributado 9%. Você vai perceber aqui que o total dá 146,33, encontrando uma nova alíquota efetiva, de 8,1%. Então, observe, em relação aos cálculos da tabela,
que o percentual efetivo vai ficar sempre entre 7,5 e 9, e no caso 7,5 e 8,25, né? Então ele não vai ultrapassar esses valores porque parte da contribuição vai ser em cima da alíquota de 7,5%. Então o que vai acontecendo? Você vai agregando esses valores de INSS. Perceba, pessoal, aqui neste caso, quem fatura até 1.700, né, em média, vai estar pagando menos INSS nas alíquotas anteriores, né? Antes, qualquer valor que você tinha de rendimentos, você era tributado em 8%. Agora que até meados de 1.700, você vai estar pagando menos do que 8%. Então já é vantagem para grande parte dos trabalhadores assalariados do Brasil, né? Então traz aí o pressuposto, né, dos direitos constitucionais do direito tributário, aqui no caso da capacidade contributiva. Paga mais quem tem mais capacidade de renda, né, de pagamento. Então neste caso, quem é assalariado vai estar pagando menos. Vamos ver o caso agora de quem fatura, né, quem possui rendimentos de R$3.000 no mês. Aqui no caso nós estamos trabalhando para a competência mensal. Veja, R$3.000 a gente ultrapassa, né, o limite da segunda faixa, né? Então o cálculo já fica um pouquinho mais complexo, porque 1.045 da primeira faixa fica em 7,5%, 1.044,60 é o que separa a segunda da terceira faixa, né? Então esse valor vai ser tributado em 9%, e o excedente, que ainda não ultrapassou a terceira faixa, vai estar pela alíquota da terceira faixa, que é 12%. Então você vai perceber que a somatória, né, dos valores de INSS a ser recolhido será de R$ 281,64. Pegando esse valor, traduzindo pela alíquota efetiva, dá 9,38%, assim como a tabela da reforma da Previdência nos mostra que fica entre 8,25% e 9,5%. Né? Então, nesse sentido aqui, a alíquota efetiva já é um pouquinho superior. Nós podemos observar que esse valor ainda é acrescido quando a gente vai falar do rendimento de 5.000. Né? O rendimento de 5.000, você vai perceber que ele já entra na última faixa, mas ele ainda não ultrapassa, ele não chega no limite da última faixa. Então a gente vai ter aí 1.045 a 7,5%, 1.044,60 vezes 9%, 1.044,80, né, limite da terceira faixa, vezes 12%, e o excedente, que ainda não chegou ao limite da última faixa, 1.865,60 a 14%. Né? A somatória dá 558,95 e a alíquota efetiva vai chegar próximo, né, do limite de 11,68, mas vai ser 11,18, né, que está da tabela da reforma da Previdência. Então perceba, a gente vai ter essas variações, é normal ter essas variações dessa alíquota efetiva dentro dos limites que a faixa estabelece. Então quem vai estar recebendo mais vai estar pagando mais consequentemente. E trazendo por último contexto, quem fatura os R$10.000, para a gente já fazer a nossa comparação, você vai observar que ele já extrapola os 6.101,61, que é o limite, né, o mesmo limite da tabela anterior, né, que será os 14%. Aqui neste caso, perceba, a gente vai ter os 1.045 a 7,5%, 1.044,60 vezes 9, 1.044,80 vezes 12, 2.967,21 vezes 14, que é o limite da quarta faixa menos o limite da terceira faixa. É o gap, é a diferença que tem entre a terceira e a quarta faixa. Neste caso, né, vezes 14%, totalizando 415,41. Ou seja, o montante total que pode ser arrecadado a título de INSS a partir de março de 2020 para o ano calendário de 2020 é 713,18. Mas o que é melhor, o que é pior? Né? O cálculo, acredito eu, que já ficou bem claro. Né? E nesse sentido a alíquota efetiva começa a diminuir, né? No caso, a alíquota efetiva ficando entre 11,68, quanto mais a pessoa fatura, a alíquota efetiva diminui, né? 7,13%. Ali no caso, porque já ultrapassou e extrapolou o limite, né? E quanto mais for o rendimento, menor vai ser a alíquota efetiva, visto que o valor de INSS não vai ser recolhido a maior. Perceba, pessoal, aqui fazendo um pequeno quadro comparativo, vocês vão perceber que em relação à capacidade contributiva,
realmente quem fatura menos, né, até uns R$ 1.700, está sendo retido menos. Ele está contribuindo menos INSS e, neste caso, quem está recebendo mais, paga-se mais. Então, a título de conhecimento de vocês, quem recebia R$ 10.000 por mês, antes contribuía com R$ 671. Agora contribui com R$ 713. É uma diferença de quase, né, de um pouco mais do que R$ 40, né? Então, esses R$ 40 a mais de cálculo da Previdência no limite máximo, né, já dá esse gap do desconto que nós temos do trabalhador assalariado, né, do salário mínimo, né, que nós temos no Brasil, de menos R$ 5. Para cada trabalhador assalariado que ele recebe menos R$ 5, ele vai estar recuperando, né, na mesma vertente em cima da pessoa que fatura R$ 10.000. Então é quase que uma proporção que quem recebe até o teto máximo, ele tapa o buraco de 8 pessoas que trabalham no regime assalariado. Então perceba que a reforma da Previdência, ele vai ganhar mais, vai receber mais, o governo vai receber mais de quem fatura mais e vai recolher menos de quem tem menos rendimentos, né? Então, neste caso, você vai observar que ele respeita os princípios constitucionais do direito tributário, né? E apenas lembrando, essas tabelas, a título dessa videoaula, estão sendo utilizadas do ano de 2020. Então, nesse sentido, nós agradecemos o contato, né, a possibilidade de estar trazendo esses conhecimentos para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixe de entrar em contato conosco, seja via e-mail, seja por central de mensagens ou tira dúvidas. No mais, um grande abraço e bons estudos.